Fala pessoal, tudo certo? Bom, estamos aqui começando mais um vídeo, tá? Esse aqui vai ser um vídeo de uma sequência de 3 vídeos que a gente vai fazer uma aplicação completa em Java. Quem assistiu todas as aulas, do início até esse ponto do curso, já está maduro o suficiente para a gente fazer uma aplicação completa, tá? Eu estou gravando esse vídeo porque alguns alunos meus do curso presencial pediram, tá? Tão com dúvidas em algumas coisas e também eu recebi vários pedidos por e-mail da galera aí que tava pedindo para eu fazer um vídeo explicando melhor, é, mostrando um exemplo mesmo, porque os exemplos que a gente usou até então foram bacanas, mas eram coisas isoladas, tá certo? E eu vou fazer isso, vou fazer agora uma aplicação fazendo tudo isso, tá? Eu não gravei vídeos essa semana, eu acho que faz um tempinho já que eu não gravo. Gente, tá tenso, eu tô envolvido nos projetos que estão me consumindo muito tempo, tá? Acreditem que pra gravar esse vídeo aqui hoje eu fiz hora extra até agora há pouco. Eu cheguei em casa às 7 e tanto da noite, tô bem cansadão. Mas eu tô a fim de dar sequência no nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer um trabalho bem feito, espero que vocês gostem aqui, tá? E eu vou começar o seguinte, pessoal. Esse projeto eu vou começar do zero, eu tenho aqui um projeto arquitetura já, tá? Que eu já tinha criado. Eu vou apagar tudo nele, tá? Vou deixar só o projeto arquitetura. Inclusive eu vou fazer uma modificação, tá? Senhores, eu criei aqui um projeto arquitetura, um projeto Java normal. Esse projeto aqui vai ser uma biblioteca genérica que eu vou aplicar em todos os meus projetos, tá bom? Bom, como a gente já viu o padrão MVC, a gente já sabe que toda classe de persistência, toda parte de persistência do nosso sistema vai ter que ter 5 métodos. Tá? Vai ter que ter um método insert, vai ter que ter um método delete, vai ter que ter um método update, beleza? Vai ter que ter um método select que busca um único objeto e vai ter que ter um método opa, um método select que traz todos os objetos que a gente tem no banco. Tá? A gente tem que ter esses cinco métodos em toda classe de persistência. Como que eu faço para forçar alguém a ter um método? Como que eu faço? Eu crio uma interface. Só que, pessoal, essa interface ela é genérica, ela pode ser para qualquer projeto, tá bom? Então eu vou criar ela num projeto separado, depois eu adiciono esse projeto como uma dependência do meu projeto principal, tá? Vamos fazer isso aqui que vocês vão entender melhor. No projeto arquitetura, vou criar um pacote, chama br.com.arquitetura.dal, beleza? Esse vai ser meu projeto, meu pacote. Aqui dentro eu vou criar uma interface, vou chamar de DAO, uma interface. E essa interface, senhores, ela vai ter esses 5 métodos, tudo bem? Ela vai ter o public void insert, que vai receber um objeto. Ó. Bom, pessoal, se eu recebo um objeto, isso aqui polimorficamente pode ser qualquer coisa, porque todo mundo em Java extende da classe object. Beleza? Vou ter um public update que vai receber um objeto como argumento, certo? Recebo um objeto e atualizo ele. Vou ter um public void delete que vai receber um objeto também. Esse objeto vai ter um ID, eu vou deletar esse objeto do meu banco. Tudo bem? Vou ter um public object select. Ou seja, vou selecionar alguém, tá? E eu vou receber um int id como argumento. Opa, int i como argumento. Ou seja, passo o id desse cara e ele me retorna o objeto. Que objeto que é? Um carro, uma pessoa, um cliente, um gerente, não sei. Depende do meu sistema. Quando eu estou bolando a arquitetura, eu não estou pensando em um sistema específico. Estou pensando em todos os softwares que minha empresa vai produzir. Vou criar também um public list e depois eu vou comentar um pouco
sobre isso, tá? Quando vocês estiverem um pouquinho mais maduros, select, que não recebe ninguém como argumento. Isso aqui é um sobrecarga, tá? A gente tem dois métodos com o mesmo nome, mas esse aqui recebe um int, esse aqui não recebe ninguém. E os retornos são diferentes, são a sobrecarga. Beleza? Bom, criei essa minha interface aqui no meu projeto. Agora o que eu vou fazer? Isso aqui, eu vou deixar minha arquitetura só isso. Mas é lógico que se for uma empresa para valer, se for uma fábrica de software, você vai ter uma arquitetura, vai ter um projeto modelo, vai ter um arquétipo disso, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Vou deixar nossa arquitetura extremamente simples mesmo. Vou exportar esse cara aqui. Export. Jar file. Pessoal, é fundamental que vocês tenham assistido todas as aulas até aqui, tá? Esse aqui é meio que o projeto finalizando o módulo 2, tá bom? Eu vou falar onde que vai ter vou deixar esse meu arquivo, vou deixar na área de trabalho mesmo. Vou chamar de arquitetura. Bom, deu um warning aqui, mas tudo bem, sem problemas. Deixa eu ver aqui. Gerou meu jar, a arquitetura tá aqui. Deixei ele paradinho aqui. Então tá. Então todo projeto que eu começar, pessoal, eu vou colocar esse jar aqui, tá? E eu não vou mais falar sobre isso. Vou deixar pronto aqui. Já vou partir do princípio que vocês entenderam isso. Tranquilo? Agora, vou criar aqui o meu projeto. New Java Project. Vou chamar de módulo 2 o projeto. Beleza? Módulo 2. Bom, pessoal, dentro do meu projeto módulo 2, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que adicionar a biblioteca a minha biblioteca da arquitetura, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui, vou chamar essa pasta de lib. Dentro dessa pasta, senhores, eu vou adicionar aqui, ó, vou copiar o meu jar, ó, copiar, e eu vou colar o meu jar aqui dentro. Botão direito. Tranquilo? Colei o meu jar aqui dentro. E eu já vou pegar também, senhores, olha só, eu já tenho uma biblioteca aqui, a minha biblioteca de conexão com MySQL, tá bom? Já vou pegar de um outro projeto aqui, ó, vou adicionar ela aqui. Vão ser as duas bibliotecas que eu vou trabalhar. E aí, senhores, eu vou vir aqui, ó, build path, configure build path, ou seja, eu vou configurar as bibliotecas que eu vou usar. Libraries, add external jars. Aí eu vou na raiz do meu projeto, né? Deixa eu entrar aqui na raiz do meu projeto aqui. Resource, tá aqui. Build path, add external jars. Entro na raiz do meu projeto. Dentro da pasta lib, as duas bibliotecas que eu adicionei. Ok. Ok. E as bibliotecas estão adicionadas no meu projeto, ou seja, eu posso usar as classes definidas, os métodos definidos nessas bibliotecas aqui, tá bom? Lembrando que não é mais o projeto, eu exportei essa biblioteca, depois importei ela no meu projeto novo. E agora eu vou montar a estrutura de pastas aqui, pessoal, tá? Primeiro eu vou criar todos os pacotes, eu vou explicar devagarinho para que serve cada um dos pacotes. br.com.módulo2.vim. Pessoal, primeira coisa, é recomendado, tá, que você dê esse nome aqui para o seu pacote, tá? Que seria o nome da URL ao contrário do site que você está desenvolvendo, do sistema que você está desenvolvendo ou do site da sua empresa. Para que isso? Para evitar problemas de conflitos com bibliotecas. Às vezes você vai importar uma biblioteca, imagina assim, se esse arquitetura.jar aqui fosse desenvolvido por outra empresa e a gente resolvesse dar o mesmo nome para as nossas classes, para as nossas bibliotecas. Se você adotar a URL da sua empresa, não vai acontecer isso, tá? Então é altamente recomendado que você use isso dessa forma. E aqui, senhores, então meu pacote padrão é br.com.módulo2. Módulo 2 seria o nome da nossa empresa, tá certo? E eu criei o primeiro pacote, Vim.
tá? O que que esse cara faz? Aqui dentro, senhores, vão ficar guardadas nossas classes da camada de visão. A camada de visão é tudo que você pode ver do software. Apareceu na tela do seu computador, é a camada de visão, tá bom? Beleza. Aí depois eu vou criar um outro pacote aqui. New package br.com.módulo 2.controle. Senhores, o que é o pacote controle? O pacote controle, ele é um pacote que vão ficar nossa lógica de negócio. Nossas classes de controle, senhores, ficam aqui, tá bom? Elas vão ficar aqui dentro desse pacote. Então aqui dentro desse pacote você vai ter, sei lá, eu posso ou não posso cadastrar esse cliente? O cliente vai sacar o dinheiro, ele tem limite para sacar? Tem o valor na conta dele? Entenderam? Então isso aqui, pessoal, vai ficar na camada de controle. Tá bom? A camada de controle vai ficar a parte pensante do seu software. E na boa, é a parte mais legal de trabalhar. Tá bom? Você trabalhando ali com inteligência, você está colocando a sua inteligência ali no software, tá bom? Então é aqui que você vai ver, por exemplo, você imagina o seguinte, você vai sacar dinheiro no seu banco, foi lá, colocou o cartão, tá certo? Ele apareceu uma tela pedindo para colocar o cartão, essa tela na camada de visão. Aí você colocou o cartão, tá certo? Colocou o cartão, ele vai ler o seu cartão. Quem lê é a camada de controle, tá bom? Lendo o cartão. Aí você vai digitar a senha. A tela vai aparecer uma tela, digite a senha. Você digitou a senha, passa para a camada de controle. A camada de controle vai ver se aquela senha é verdade, tá bom? Se é verdadeira. Para tanto, senhores, a gente precisa ter uma outra camada. Ó, new package vai ser a br.com.módulo 2.dal. A gente vai ter uma outra camada, tá? Eu dei o nome certinho, tá, perfeito. Que vai ser essa camada aqui, senhores, que vai ser a camada de persistência, ou a camada de banco de dados, ou a camada DAO, que é tudo a mesma coisa. Significa tudo a mesma coisa. Essa camada aqui, senhores, vai ser a parte do sistema que vai conversar com o banco de dados. Ela só conversa com o banco de dados. Ela só coloca coisa no banco de dados, apaga coisa do banco de dados, atualiza coisa do banco de dados e busca coisa do banco de dados. É o chamado CRUD. Create, Retrieve, Update e Delete. Tá? Só faz isso. Essa camada é só responsável por isso. Tá bom? Então vamos lá. Você digitou, você pôs o cartão lá no caixa do banco. Apareceu uma tela pedindo para você colocar o cartão. Camada de visão. Você colocou o cartão. Controle lê o seu cartão. Tá? Aí o controle vai lá e pede para persistência buscar no banco de dados a senha desse cara, por exemplo. Aí a persistência traz. Aí o controle faz a verificação. Essa senha aqui que a persistência me trouxe é igual a essa senha aqui que o cara digitou? Se sim, acontece alguma coisa. Se não, acontece outra. Tá certo? Então, assim, a persistência só busca coisa do banco, coloca coisa no banco, só conversa com o banco. A visão só conversa com você, só mostra coisa na tela. E o controle está no meio de campo, tá? Pegando coisas da visão, que está saindo da tela e vindo para o controle, pegando coisas do banco de dados, que está saindo do banco de dados e vindo para o controle, e fazendo a lógica de negócio do sistema, tá bom? Então fica muito claro, visão só conversa com controle, controle pode responder para visão, tá? E pode conversar com a persistência. E a persistência só conversa com o controle, tá bom? Sempre esse fluxo. Nunca a visão pode conversar com a persistência. Está errado. Imagina, você digitou alguma coisa no sistema, já sai da visão, já vai gravar direto. Não pode. Tem que sair da visão, vai para a camada de controle. A camada de controle faz a lógica de negócio, valida os dados, depois passa para a persistência grava. Devolve para a camada de controle falando que gravou e a camada de controle devolve para a camada de visão. Esse aqui é o nosso padrão MVC, tá? O padrão MVC não é só isso, tem muito mais coisa envolvida, mas inicialmente vamos trabalhar com esse conceito, beleza? Senhores, e a gente vai ter dois pacotes auxiliares, tá bom? A gente vai ter o pacote package br.com.módulo 2.controle, bin. O que vai ficar guardado nesse pacote bin aqui, senhores? Aqui vão ficar as nossas entidades, tá? Vão ficar classes, tá? Vão ficar pojos. O que é pojo? Pojo significa Plain Old Java Object, tá bom? Se vocês ouvirem esse nome aí,
Muitos livros trazem esse nome. A primeira vez que eu ouvi eu fiquei meio assustado, mas é só isso. O Pojo, senhores, ou a entidade aqui no nosso caso, é uma classe Java, tá? Que tem só os atributos e os métodos gets e sets. Só isso, tá bom? Então é uma classe Java que tem lá, sei lá, classe pessoa, nome, sexo, idade, data de nascimento, peso e altura. E os métodos acessórios disso, get e o set. Só isso, tá? Mais nada. Beleza? Então, vai ficar muito claro para a gente entender que, assim, se eu tiver o atributo, uma pessoa com o atributo nome aqui, lá no meu banco de dados eu vou ter que ter uma tabela pessoa com a coluna nome. Beleza? Tranquilo? Aqui vão ficar os nossos bins. Tranquilo, eu acho que não vai ter muita dificuldade, não. Se tiver dificuldade com isso aqui, vocês comentem, tá? Porque como é a nossa primeira, nós estamos organizando a arquitetura, é importante que isso esteja muito maduro na cabeça de vocês. Bom, eu vou ter um outro pacote também, new package br.com.módulo 2 ponto útil. Senhores, pacote útil, o que eu vou ter aqui? Só membros estáticos. Só membros estáticos. Por exemplo, eu tenho uma classe que abre a minha conexão com o banco de dados. Vai ficar no pacote útil, tá bom? Que é a mesma para todas as outras classes. Todo mundo vai usar. Quem assistiu minha aula lá sobre membros estáticos sabe o que é membro estático, tá bom? Então, é importante que vocês tenham muito claro isso em mente. E a gente terminou a arquitetura do nosso projeto. Tá bom? Terminamos a arquitetura do nosso projeto. Adicionamos o arquivo arquitetura, adicionamos o jar de conexão com o banco de dados, criamos a estrutura básica aqui do nosso projeto. Visão, controle, DAO, tá bom? O útil que vai ter só membros estáticos e o bin que vai guardar as nossas entidades. Tranquilo? Senhores, eu vou aqui, ó, criar então, no meu DAO, eu só vou criar a classe, tá? Ó, new class, tá bom? New class. No caso aqui, eu vou fazer um cadastro de pessoa, tá? Para eu fazer um cadastro de pessoa, primeiro eu tenho que ter uma entidade pessoa, new class, um pacote bin, pessoa, beleza? E eu vou ter que definir aqui os atributos que eu vou ter de pessoa. Então eu vou vir aqui, ó, private string nome, private string e-mail, private string fone, string celular. Beleza? Agora, senhores, vou vir aqui, ó, source, generate gets and settings, select all, ok. Então aqui eu tenho o meu método, a minha classe pessoa, os meus atributos de pessoa, tá bom? E os meus métodos acessores. Métodos acessores são métodos que me dão acesso a pegar os valores e colocar. A gente já estudou métodos acessores lá na aula de encapsulamento. Isso aqui, senhores, é um pojo, tá? É uma classe Java que só tem atributos e acessores. Não implementa interface, não tem método com lógica de negócio, não. Só isso, só get, set os atributos. E aqui, senhores, eu vou criar minha classe DAO também, ó. New class pessoa DAO. Aí, pessoal, cada empresa tem um jeito de dar nomenclatura, tá? Mas quase toda empresa, pelo menos toda que eu já trabalhei, elas dão uma nomenclatura. Por exemplo, DAO, classe de persistência, DAO, tá? Mas isso não é regra. Pode ser B só de DB de database, tá? Isso é meio relativo, tá bom? Aqui, pessoal, toda a minha classe do pacote DAO vai implementar quem? Vai implementar DAO de qual pacote? br.com.arquitetura.dao. Vê que ele importa o pacote, tá? Esse pacote aqui ele está na minha arquitetura, ele não está no meu projeto, ele está nessa biblioteca aqui. E ele me obriga, vou fechar aqui, a dar a implementação, ó, vou dar um F2 aqui, vou mandar adicionar a implementação dos métodos. Ele me obriga a escrever esses 5 métodos aqui. Toda minha classe de persistência ela tem que ter 5 métodos: delete, insert,
select, que vai retornar uma lista, select, que vai retornar um objeto só, e update, tá? Eu sou obrigado, por quê? Porque eu implementei a interface DAO, que está na minha arquitetura, tá bom? Aí como que eu vou fazer? Como o meu projeto é um cadastro de pessoa, nessa classe pessoa DAO aqui, eu vou implementar, polimorficamente eu vou receber um objeto, mas eu transformo esse objeto em pessoa, e assim por diante, tá bom? Mas esse é um assunto que eu vou mexer na próxima aula, tá? Não vou mexer mais nessa aula. Essa aula a gente só definiu a arquitetura, criamos aqui duas classes, só para a gente começar o nosso projeto, tá bom? Pessoal, se vocês seguirem essa e as próximas duas aulas direitinho, a gente vai ter um software funcionando, tá? Um software fazendo CRUD, um software bonitinho, funcionando do jeito que a gente estudou nas outras aulas, só que a gente foi muito mais teórico, agora a gente vai ter uma implementação de tudo que a gente estudou. E eu peço para vocês que antes de fazer essa aula, assistam todas as aulas, tá? Dê uma lida no material, dê uma olhada no material. É, é importante que vocês entendam tudo aqui, porque eu vou finalizar isso aqui e vou começar com o J2EE, vou começar com a parte web, que eu pessoalmente acho muito mais divertido trabalhar, tá bom? Senhores, um forte abraço para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem. Se esse vídeo tá ajudando, se esse curso tá ajudando vocês, dá um like aí, tá bom? É muito importante, só dá um curtir aí. Ó, pra mim é o pagamento de você assistir a aula aí, é só dar um curtir, não custa nada. Curte aí, compartilha com na rede social. Põe um comentário aí falando que está sendo útil. Eu acho muito bacana quando algumas pessoas comentam, manda e-mail. Eu recebi uns e-mails já muito legais aí, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que mandou. Eu fico feliz de verdade, tá? O meu pagamento é esse. Só vocês dão um ok aí, um like aí, tá bom? Um forte abraço a todos e pretendo essa semana ainda gravar a segunda parte dessa aula. Se der tempo, se der tudo certo, tá bom? Então falou, galera. Até mais.